dia, gente. Sejam bem-vindos. Estamos aí no nosso capítulo 9 de Segunda Reis, quarta-feira. E estamos no YouTube também, aqui, galera do YouTube, que tá chegando por lá, novo, né? A gente tá aí no nosso segundo ano de Bíblia, lendo aí desde Gênesis. Eu comecei lá no meu Instagram e aqui no YouTube a gente tá começando, então, o livro de Segunda Reis. Mas se vocês tiverem interesse, vai lá no livro no Instagram. Já tá aí. E é isso, vamos que vamos. Hoje então a gente tá no capítulo 9 de Segunda Reis. E o tema vai ser Seja Agressivo. Hoje nós vamos ver Eliseu cumprindo aí mais uma profecia, da qual o profeta Elias tinha recebido do Senhor de ungir Jeú. Ontem a gente viu que foi Azael, eu até fiquei de trazer o capítulo, né, que a gente viu isso, foi em 1 Reis 19. E aí lá vai falar sobre ungir Azael como rei da Síria, e agora ungiria Jeú como rei de Israel. E aí, beleza, e a gente vai ver ele destronando principados e potestades. Ele não aceitou ficar de boa. Primeiro ele recebeu a palavra profética e mais uma vez caminhou sobre ela. E quando ele recebeu, ele fez exatamente como o Senhor queria e de uma forma agressiva, de uma forma, sabe, ousada, corajosa, porque ele chegou a matar a própria Jezabel. Não a matar, né, mas a pedir para que o pessoal que estava insatisfeito também com ela, que o ajudasse. Enfim, a gente vai ver isso hoje, então. Vamos começar orando, porque o capítulo é bem longo e a gente não pode perder tempo, senão eu me atraso demais, né? Mais do que eu tenho atrasado. Amém, Jesus. Obrigada pelo dia de hoje, obrigada por este clima, obrigada pelas aves, Deus, obrigada por tudo que o Senhor fez, por tudo que, sabe, Deus, o Senhor nos proporciona para que tenhamos um dia, Deus, agradável em sua presença, reconhecendo o Senhor, Deus, em cada movimento, em tudo que fizermos, em tudo que podemos sentir e desfrutar aqui nessa terra. Muito obrigada. Nós consagramos a Ti as nossas mentes, os nossos ouvidos, o nosso coração. Pai, fala conosco nesta manhã, nos ajude, Deus, a cumprir, Deus, tudo aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, a detestar o pecado como o Senhor detesta e a agir, sabe, Pai, com agressividade em tudo aquilo, Deus, com ousadia, com coragem, em tudo aquilo que o Senhor, Deus, nos falar, nos direcionar, em nome de Jesus. Amém, gente? Vambora? Então, no capítulo 9 vai dizer o seguinte, versículo 1. Enquanto isso, o profeta Eliseu chamou um dos jovens profetas e disse: apronte-se e vá até Ramote de Gileade. Leve este jarro de azeite e, quando chegar lá, procure Jeú, filho de Josafá e neto de Ninsi. Leve-o para outra sala, longe dos seus companheiros. Aí, derrame azeite na cabeça dele e diga: o Senhor Deus anuncia que o está ungindo para ser rei de Israel. Depois saia de lá o mais depressa que puder. Então, o jovem profeta foi até Ramote de Gileade e lá encontrou reunidos os oficiais do exército. Ele disse: eu trouxe uma mensagem para você, Senhor. Jeú perguntou: com qual de nós você está falando? Com o Senhor mesmo, respondeu ele. Então, os dois foram para uma sala e o jovem profeta derramou azeite na cabeça de Jeú e disse, antes da gente continuar: bom dia, mãe. Seja bem-vinda, amém, para nós todos, em nome de Jesus. Ela colocou aqui: hoje o dia será uma bênção. Você recebe? Então recebe a palavra aí da minha mãe. Gente, então antes da gente continuar, aqui então a gente vê que Eliseu deu a missão para um jovem profeta, ou seja,
ele, né, a gente já falou que aqueles discípulos, né, ele convivia ali com os discípulos, ele tinha esse trabalho de ensinar e agora ele estava dando uma missão importante. Ou seja, Elias recebeu uma palavra, Eliseu confirmou, né? Um profeta após o outro veio confirmando, mas foi como se fosse o neto de Elias, né, o neto espiritual ali de uma geração espiritual que viria a cumprir mais uma das profecias, mais uma das palavras que o Senhor tinha liberado. Então, Eliseu deu a tarefa para o jovem profeta ali, tá cumprindo. E aí, provavelmente, ele sabia mais aquela história, porque o profeta Eliseu só falou assim: chega lá, procura Jeú, derrama azeite na cabeça de Jeú e fala que o Senhor o está ungindo como rei. E aí, então no versículo 16, no versículo 6 fala: o Senhor, o Deus de Israel, anuncia isso. E o o jovem profeta foi e encontrou com Jeú. Aqui fala que Jeú era um dos oficiais, mas na verdade parece que eles eram capitães, ou seja, sargento, sei lá. Ou seja, eles eram de uma patente mais alta. E aí, beleza. E aí vai falar: o Senhor, o Deus de Israel, anuncia isto: eu estou ungindo você para ser o rei do meu povo de Israel. Você deve matar o seu chefe, o rei Jorão, filho de Acabe, para que assim eu castigue Jezabel por haver assassinado os meus profetas e os meus outros servos. Toda a família e todos os descendentes de Acabe devem morrer. Eu vou acabar com todos os homens da família dele, tanto os jovens como os velhos. Vou tratar a família dele como tratei as famílias do rei Jeroboão, filho de Nebate, e do rei Baasa, filho de Aías. Jezabel não será sepultada, o seu corpo será comido pelos cachorros perto da cidade de Israel. Eu esqueci minha água, gente, minha garrafinha. Depois de dizer isso, o jovem profeta saiu da sala e fugiu. Jeú voltou para o lugar onde estavam os seus companheiros e eles perguntaram: tudo bem? O que aquele louco queria com você? Vocês sabem muito bem o que ele queria, respondeu Jeú. Não sabemos não, disseram eles. Conte o que ele disse. Jeú contou. Ele me disse que o Senhor Deus anuncia isto: eu estou ungindo você, Jeú, para ser o rei de Israel. No mesmo instante, eles estenderam as suas capas sobre os degraus para Jeú passar. Tocaram a corneta e gritaram: Jeú é o rei. Então, aqui uma coisa que me chama muita atenção é que vai dizer que aquele jovem profeta entrega aquela palavra a Jeú e sai correndo, que nem Eliseu falou que ele devia fazer. E aí os capitães vão atrás de Jeú e perguntam: o que aquele louco? Gente, isso não parece com os nossos tempos atuais? Porque a não ser nós cristãos, né, alguns até vão atrás do tal do profeta, mas outros, os que não são, que não entendem, que não reconhecem esse tipo de coisa, esse tipo de unção sobre uma pessoa, o que as pessoas falam? Que os profetas são uns loucos, não falam? Não sei se você já ouviu isso, mas eu já, sabe? Não, aquele... Tipo, fica desdenhando de profeta, que não sei o que, nananã. Mas o que eles fizeram aqui depois de ouvir aquela palavra? Jeú contou para eles e eles na mesma hora seguiram exatamente o que aquele jovem profeta tinha dito a respeito de Jeú. Na mesma hora, aqueles capitães falando assim: a gente está com você. Se aquele jovem profeta, aquele maluco, falou isso, a gente agora acredita. É a palavra do Senhor e a gente tá aqui. Estende a nossa capa. Estender a capa fala sobre submissão. Palavra sobre submissão. Então a gente estende a nossa capa e a gente vai tocar e anunciar que agora você é rei, que você tem a guarda ali, né? Em favor de você ser rei. E aí, beleza. Então no versículo 14 vai dizer: então Jeú fez uma revolta contra o rei Jorão. Jorão estava em Jezreel,
tratando dos ferimentos que havia recebido em Ramote, Gileade, na batalha contra o rei Hazael da Síria. Por isso, Jeú disse aos seus colegas oficiais: se vocês estão do meu lado, não deixem que ninguém saia escondido de Ramote Gileade para ir avisar os moradores de Jezreel. Então subiu no seu carro de guerra e saiu para Jezreel. Jorão ainda não tinha sarado e o rei Acasias de Judá se encontrava ali fazendo-lhe uma visita. Então aqui a gente vai ver que Jeú, após receber a palavra profética e aqueles capitães da guarda estenderem suas capas, tocarem a corneta e falarem não pode contar com a gente, ele imediatamente trata de sair atrás para cumprir a palavra do Senhor integralmente. Então ele já arma uma revolução contra o rei de Israel, que na época era Jorão, e vai atrás dele. Um guarda que estava na torre de vigia de Jezreel viu Jeú e os seus soldados chegando e gritou: vejo alguns homens chegando a cavalo. Aí Jorão disse: mande um homem a cavalo para descobrir se são amigos ou inimigos. O mensageiro foi encontrar-se com Jeú e disse: o rei quer saber se o senhor vem como amigo. Isso não é da sua conta, respondeu Jeú e mandou: passe para trás de mim. O guarda que estava na torre de vigia contou que o mensageiro havia se encontrado com o grupo, porém não estava voltando. Outro mensageiro foi mandado e fez a mesma pergunta a Jeú. E novamente ele respondeu: isso não é da sua conta, passe para trás de mim. Novamente o guarda contou que o mensageiro havia chegado até o grupo, porém não estava voltando. E disse também: o chefe do grupo está guiando o seu carro de guerra como um louco, exatamente como Jeú faz. Aprontem o meu carro de guerra, ordenou o rei Jorão. O carro foi preparado e então ele e o rei Acasias saíram, cada um no seu carro, para ir ao encontro de Jeú. Eles se encontraram com ele no campo que havia sido de Nabote. Aí Jorão perguntou: você veio como amigo? Jeú respondeu: como podemos ser amigos quando ainda continuam as feitiçarias e a adoração de ídolos que Jezabel, a sua mãe, começou? Então Jorão virou no seu carro e fugiu, gritando para Acasias: é uma traição, Acasias. Mas Jeú puxou a corda do seu arco com toda a força e atirou uma flecha, que feriu Jorão nas costas. A flecha atravessou o coração e ele caiu morto no seu carro de guerra. Aí Jeú disse a Abdicar, o seu ajudante: pegue o corpo dele e o jogue no campo que era de Nabote. Lembra que quando nós dois estávamos juntos, andando a cavalo atrás de Acabe, pai de Jorão, o Senhor Deus disse estas palavras contra Acabe: ontem eu vi o assassinato de Nabote e dos seus filhos, e prometo que castigarei você aqui neste mesmo campo. E Jeú ordenou ao seu ajudante: pegue o corpo de Jorão e jogue no campo, que era de Nabote, para que assim seja cumprida a promessa de Deus, o Senhor. Então aqui a gente já começa a ver Jeú indo com os dois pés de novo. Então ele vai atrás, e aí é interessante essa questão, né? Que ele vai com uma tropa, mas o torre de vigia lá do palácio de Jorão, ele observa que tem uma tropa indo em direção a eles para um ataque, então ele manda os mensageiros, e nessa época era assim, não tinha WhatsApp, né, para avisar. Então ele manda o mensageiro, aí o mensageiro chega e fala: vem cá, você tá vindo como amigo, é de paz a sua vinda? E ele vira e ele fala: não é da sua conta, passa para trás de mim. E aí ele não volta, aí vai outro, e aí ele vai virar e vai falar. Eles mandam outro, Jorão manda outro, né? E aí ele vira e fala a mesma coisa: é de paz a sua vinda? E em outra versão vai dizer: o que você tem com a paz? Tipo, por que vocês estão me perguntando isso? Vocês não são de paz. E aí, beleza. E aí o vigilante lá da torre começa a ficar assim meio desconfiado. Ele vira e ele fala: ó, essa pessoa, os mensageiros não estão voltando e a pessoa tá vindo como um louco, e parece que esse andar é de Jeú. Ou seja, Jeú, ele já tinha essa imponência, essa agressividade, esse sangue nos olhos. E aí Jorão vira e fala: não, aparelhe os carros que eu mesmo vou. E aí ele chega até Jeú, descobre que é Jeú, e ele fala: uai, é de vinda, como é que é?
uai, você veio como amigo? E aí Jeú responde: como podemos ser amigos quando ainda continuam as feitiçarias e a adoração de ídolos que Jezabel, a sua mãe, começou? Ele estava indignado com aquilo, ele tinha pegado a raiva do Senhor e tinha encarnado nele. E aí Jorão percebe que a coisa vai ficar feia, que a coisa vai ficar séria e sai correndo fugido, gritando que é uma traição. Mas mesmo assim, Jeú, com toda a força e com toda aquela agressividade, ele puxa a corda do seu arco e acerta exatamente, e vai dizer que vai ali traspassar a coluna, a costela, até chegar no coração e o cara cai morto. Parece um filme, gente. Mas é muito interessante, é pra gente ficar assim, sabe? Nessa... esse sangue nos olhos. Eu acabei de ver aqui, meu tempo já esgotou, mas eu acabei de ver aqui uma coisa que tá acontecendo no Equador, né? Que parece que um criminoso lá foi solto e aí agora a facção criminosa tomou conta da cidade e tá tacando um terror. E aí o Theo Hayashi, eu até recomendo aí para vocês assistirem o vídeo que ele gravou, Theo Hayashi, da Dunamis, e ele vai falar um pouco sobre isso, sobre a nossa posição, sobre o nosso papel, que a gente precisa, sabe, se posicionar na nossa sociedade, senão daqui uns dias vai acontecer isso com a gente, e manda a gente também orar por eles. Mas enfim, não vamos comentar isso agora não, porque ainda tem uma parte e eu já tô vencendo meu tempo. O rei Acasias, versículo 27. O rei Acasias de Judá viu o que tinha acontecido e fugiu no seu carro na direção da cidade de Bet-Hagã. Mas Jeú o perseguiu e disse aos seus soldados: matem Acasias também. E eles o feriram quando ele ia no seu carro pela estrada que sobe para Gur, perto da cidade de Ibleão. Mas Acasias conseguiu fugir até a cidade de Megido, onde morreu. Os seus oficiais levaram o corpo de volta para Jerusalém e o sepultaram nos túmulos dos reis na cidade de Davi. Acasias havia começado a reinar em Judá no ano 11 do reinado de Jorão, filho de Acabe, em Israel. Jeú chegou a Jezreel e Jezabel ficou sabendo disso. Então, pintou os olhos, penteou os cabelos e ficou numa janela do palácio olhando para a rua. Quando Jeú entrou pelo portão do palácio, ela gritou: olá, Zimri, assassino do seu senhor. Jeú olhou para cima e gritou: quem está do meu lado? 2 ou 3 oficiais do palácio olharam para ele de uma janela e Jeú lhes disse: joguem essa mulher daí. Então, meio que provavelmente Jezabel sabia que estava chegando o fim dela. Então, quando ela chega, ela primeiro se pinta toda e vai lá para a janela do palácio. E quando Jeú chega, ela cumprimenta ele como Zimri, sendo Zimri, que foi um traidor, que foi quem armou uma revolução também contra Baasa, lá no capítulo 16 de 1 Reis. Então ela vai virar e ela vai falar: você vai ter, como se ela dissesse, porque depois dele armar essa revolução, tomar o reino, reinar, aí passou um pouco depois, ele se matou queimado no palácio. Ou seja, ela tá querendo botar esse medo nele, sabe? Colocar como se tipo, aquele reinado tivesse sido um fracasso, né? Por ele não ter continuado. Enfim. E aí Jeú, ele não dá atenção àquelas palavras, ele fala olha para cima e fala: quem tá comigo aí? Quem tá do meu lado? Joga essa mulher daí agora mesmo. Vamos acabar com isso. E aí, beleza. E aí fala que os eunucos, né? Eles a jogaram, aqui oficiais, enfim, eunucos. Eles a jogaram e o sangue dela respingou a parede e os cavalos. Ou seja, foi com agressividade mais uma vez. Jeú passou por cima dela com os cavalos e o carro e entrou no palácio, e depois que comeu e bebeu, disse: peguem aquela maldita e a sepultem, afinal de contas ela é filha de um rei. Mas os homens que saíram para sepultá-la só encontraram a caveira e os ossos das mãos e dos pés. Então eles voltaram, contaram a Jeú e este disse: foi isto que o Senhor Deus disse que ia acontecer quando falou por meio do seu servo Elias da cidade de Tisbé. Os cachorros comerão o corpo de Jezabel perto da cidade de Jezreel. Os seus restos serão espalhados ali como esterco, e assim ninguém poderá dizer:
Esta era Jezabel. Não sobrou Jezabel nem para contar a história. Bom dia, Porto Bronze Oficial. Seja bem-vindo. Chegou aí depois. Mas espero que você tenha recebido alguma coisa. E é isso, gente. Deus abençoe. Vai ficar gravado. Se Deus quiser, vai ficar gravado aqui lá no YouTube. Eu tô postando um pouquinho mais tarde, tá? Beijinho.